Em 25 de setembro de 1066, um único dia mudou para sempre o destino da Inglaterra. Foi o dia em que o lendário exército viking encontrou seu fim. Não em uma batalha naval, não em um ataque surpresa, mas em um campo verde no interior da Inglaterra, em Stamford Bridge. Uma batalha brutal. Um exército pego de surpresa. Um rei determinado a manter sua coroa. E o fim de uma era que durou quase 300 anos. Hoje, você vai conhecer a batalha que encerrou a era viking na Inglaterra. O ano é 1066, um dos mais decisivos de toda a história europeia. O rei da Inglaterra, Eduardo, havia morrido sem deixar herdeiros claros. Com isso, 3 homens poderosos alegavam ter direito ao trono. O primeiro era Haroldo Godwinson, o conde mais poderoso da Inglaterra, que foi coroado e se tornou o último rei saxão. O segundo era Guilherme, o duque da Normandia, que afirmava que o trono lhe havia sido prometido anos antes. E o terceiro era Haroldo Hardrada, o rei da Noruega, um guerreiro temido e experiente, considerado por muitos como o último grande viking. O primeiro a agir foi Hardrada. Com uma reputação de invencível, ele reuniu um exército gigantesco de guerreiros noruegueses, formando uma frota com mais de 300 navios. Ele não estava sozinho. Hardrada se aliou a Tostig, o irmão exilado do próprio rei Haroldo Godwinson, que buscava vingança e poder. Juntos, eles cruzaram o Mar do Norte e avançaram pela costa inglesa, vencendo batalhas e tomando cidades importantes como York. A Inglaterra estava em alerta máximo e parecia que a era das conquistas vikings estava longe de acabar. Enquanto isso, o rei Haroldo Godwinson estava no sul da Inglaterra, com seu exército posicionado, esperando um ataque iminente da Normandia, vindo de Guilherme. Quando ele recebeu a notícia de que os vikings não só haviam invadido, mas já estavam tomando o norte do país, ele se viu em uma situação desesperadora. E foi aí que ele fez algo que ninguém esperava, algo quase inacreditável. Ele pegou seu exército e marchou quase 300 quilômetros para o norte em apenas 4 dias. Para a época, essa velocidade era considerada impossível. Exércitos levavam semanas para cobrir essa distância. Mas essa marcha forçada mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Ao chegar perto de York, Haroldo descobriu que Hardrada e seu exército estavam acampados em um lugar chamado Stamford Bridge. Eles estavam relaxados, celebrando suas vitórias recentes. Muitos deles sem suas armaduras pesadas, acreditando que os ingleses não chegariam tão cedo. Essa crença custaria muito caro. A manhã de 25 de setembro começou tranquila e ensolarada para os vikings. O dia estava quente e eles não esperavam lutar. Muitos estavam se banhando no rio Derwent, outros descansando ao sol, deixando suas armaduras para trás nos navios. Mas de repente no horizonte, eles viram algo se aproximando. Primeiro, um brilho distante. Depois, o brilho de milhares de escudos e elmos refletindo o sol. Lanças erguidas. Eram centenas. Depois milhares de soldados saxões marchando em formação de batalha na direção deles. Era o rei Haroldo Godwinson. O choque foi total. Os vikings foram pegos completamente desprevenidos. Hardrada, surpreso, mas um comandante experiente, ordenou imediatamente que suas tropas se organizassem e formassem uma linha defensiva. Mas não havia tempo suficiente para que todos pegassem suas armas e, principalmente, suas armaduras. A batalha estava prestes a começar e os vikings estavam em uma desvantagem terrível. Antes que a batalha principal explodisse em fúria total, um evento lendário aconteceu e ficou marcado para sempre na história. Para chegar ao campo principal onde os vikings estavam, o exército saxão precisava cruzar uma ponte de madeira estreita sobre o rio. E ali, sobre essa ponte, um único guerreiro viking se posicionou. Armado apenas com um machado dinamarquês, ele decidiu segurar sozinho todo o avanço do exército inimigo. Segundo as crônicas da época, ele era um gigante, um verdadeiro berserker. Ele matou dezenas de soldados ingleses que tentavam cruzar, criando um funil mortal. Ninguém conseguia passar por ele. O exército saxão ficou paralisado. Ele só foi derrotado porque um soldado inglês teve uma ideia engenhosa. Ele pegou um barco, passou por debaixo da ponte e, através das tábuas de madeira, enfiou sua lança para cima,
atingindo o guerreiro por baixo. Mesmo derrotado, esse herói sem nome se tornou um símbolo eterno da bravura e da coragem viking. Com a ponte finalmente liberada, o exército inglês cruzou o rio, e a batalha explodiu com força total. Mesmo em desvantagem, os vikings lutaram com uma ferocidade impressionante. Eles conseguiram formar um grande círculo defensivo com seus escudos, a famosa e temida Muralha de Escudos. Mas a falta de armadura e o cansaço começaram a cobrar seu preço. Durante o combate caótico, Haroldo Hardrada, fiel ao seu estilo, avançou para a frente das linhas, lutando ao lado de seus homens, cantando uma canção de guerra para inspirá-los. E foi nesse momento de fúria que uma flecha certeira atingiu sua garganta. O grande rei da Noruega, o Trovão do Norte, caiu morto no campo de batalha. O choque se espalhou como fogo pelo exército viking. Tostig, o irmão do rei inglês, tentou assumir o comando e manter a luta, mas logo ele também foi morto. Com seus 2 principais líderes caídos, os vikings foram cercados por todos os lados. Sem comando, sem armadura completa e com muitos homens exaustos pela longa batalha, a resistência deles começou a desmoronar. O que se seguiu foi um massacre. Dos mais de 300 navios que chegaram à Inglaterra, repletos de milhares de guerreiros, apenas 24 foram necessários para levar os poucos sobreviventes de volta para casa. Esse número, por si só, mostra a dimensão da derrota esmagadora. A Batalha de Stamford Bridge marcou um ponto final brutal. Foi o fim das grandes invasões vikings na Inglaterra. Foi a queda do último grande rei viking, e foi o encerramento de quase 3 séculos de medo e domínio nórdico na região. Mas a história tem suas ironias. Apenas 3 dias após conquistar essa vitória monumental contra os vikings no norte, Haroldo Godwinson recebeu a notícia que mais temia. Guilherme, o duque da Normandia, havia finalmente desembarcado com seu exército no sul da Inglaterra. Exausto e com seu exército enfraquecido, Haroldo teve que fazer outra marcha forçada, desta vez para o sul, para enfrentar um novo invasor. A maior e mais decisiva batalha de sua vida ainda estava por vir. Mas essa é história para outro vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.